A arte de crer na contemporaneidade é o tema do Religare de hoje. Eu converso com o professor Marcos Paulo de Oliveira Bueno. Ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Marcos, você apresentando aí o autor que você investigou no seu mestrado, comentava no final do primeiro bloco sobre o sentido da arte de crer, comparando a experiência de quem vai visitar uma obra religiosa como obra de arte e o crente, né, que está ali diante daquela obra de arte, mas numa perspectiva religiosa. Por acaso, na perspectiva de Vátimo, né, a experiência religiosa na contemporaneidade, ela significaria uma identificação aí com a dimensão estética? Elas se fundem? Né? Ou há ainda a possibilidade de distinguir o religioso do estético? Não, há uma fusão mesmo nessa experiência, uma vez que Vátimo, quando trata das possibilidades do crer, ele busca questões, por exemplo, de Paulo, como a caridade, como esse diálogo e automaticamente a própria arte, né? Com o pensamento aberto, enfraquecido, eu posso, assim, fugir, não vou falar fugir no sentido de fugir mesmo, de dogmatismos, de falar que a instituição é a verdade. Relativizar dogmatismo. Isso. Né? E aí eu posso contemplar, e aí quando eu lia sobre Vátimo, eu lembrava muitas experiências místicas, por exemplo, de Teresa d'Ávila, de João da Cruz, onde eu não preciso fixar como verdade aquilo que eu estou vendo, mas eu vou experimentar, e essa experiência já vai ser uma provocativa para a própria fé. De que maneira a gente pode falar que isso é um dado da experiência religiosa contemporânea? Vamos pensar um fenômeno contemporâneo de pessoas, por exemplo, que não estão fixas em uma instituição, né? Não vou falar do mercado da fé, que é outro tema. Sem religião, por exemplo? Sim. Isso não impede um sem religião, no sentido de instituição, né? McDowell vai discutir com Vátimo exatamente essa questão, quando ele vai falar sobre os crentes sem instituição e as instituições sem fiéis. Vamos dizer assim, o texto não é bem esse. Mas aí o que acontece? Eu posso estar dentro ser cristão sem estar dentro do templo. E eu posso estar dentro do templo e não ser cristão. Eu posso experimentar a fé sem ser fiel, no sentido de que ter a identidade, a carteirinha daquela igreja. Eu não vou carregar a placa do templo, eu vou carregar a experiência que eu estou vendo ali dentro. Isso é interessante em Vátimo, porque se a gente analisa hoje, isso já está acontecendo. Hoje troca-se de religião muito fácil, no sentido de instituição, mas a experiência fica bem demarcada. A busca pela experiência de Deus fica bem demarcada. Sim, né? Sim. Isso nós poderíamos destacar a partir de que motivos? Né? Porque nessa nossa época, ou mesmo a partir, como responde o próprio Vátimo, né, esse fenômeno ocorre? Vátimo traz críticas muito fortes à instituição, né? Religiosa. E ele vai diretamente no catolicismo, quando ele vai falar, por exemplo, da ordenação de mulheres ao sacerdócio, sobre as questões de gênero. E aí ele vai falando sobre esses problemas de estrutura, que muitas vezes afasta, ao invés de aproximar os fiéis. Né? Isso é uma das críticas que Vátimo faz à própria instituição. Além disso, Vátimo vai falar sobre esse fenômeno que hoje nos acompanha, nos impele, de que as perguntas não é mais perguntas a serem respondidas. No sentido da razão, ele vai falar que a razão não conseguiu responder tudo, e ao mesmo tempo a instituição não responde. E essa correspondência nos traz outras perguntas, né? Que o próprio Vátimo vai falar sobre a experiência dele, né, com relação à fé. Ele brinca, por exemplo, ele é ateu, graças a Deus, e quando ele fala ateu, graças a Deus, é por causa desse cenário que ele permite a ele, enquanto fiel, mesmo crente, porque Vátimo, apesar de ter saído da igreja, no sentido de ser convidado, né, ele é preocupado com essa instituição. E ele não é uma pessoa, assim, de modo algum ele fala em nome da Igreja Católica, mas ele se mantém católico, não? Sim, porque ele vai buscar e vai criticar no sentido de fazer com que as pessoas, que gera reflexão. E essa reflexão ela é positiva, uma vez que traz questões de problemas internos, né? Não somente internos, mas de toda a sociedade que está pensando sobre essa instituição. E uma vez que hoje eu não posso mais pensar que tudo é perfeito, porque nós somos
né, falhos. A gente precisa pensar, então, como trabalhar essas questões, essas falhas, para o bem comum. Sim. Agora, pensando uma instituição do porte da Igreja Católica, seria o caso dessa instituição abraçar as características da contemporaneidade? Ou a contemporaneidade não é criticável? Bom, a proposta de Vátimo é que a igreja se repense. E se repense para hoje. No horizonte da contemporaneidade. Então, no horizonte da contemporaneidade. Por isso que eu coloco a pergunta no outro horizonte, né? E a contemporaneidade, ela não comporta uma crítica, né, de uma instituição como, por exemplo, a Igreja Católica, entre outras, né? Sim, acho instituições que religiosas ou não? Como estamos no processo de viver a contemporaneidade, claro que vale ser criticado. E aí, eu acho que os dois ambientes podem crescer, né? Tanto o cristianismo, como o Vátimo mesmo aponta, que ele é uma religião de possibilidades hoje. Vátimo, em momento algum, vai falar assim, precisa acabar com o cristianismo, precisa pôr um ponto final nisso. E aí, automaticamente, ele fala assim, não, existe uma característica que ele vai enfatizar muito, que é a caridade. Era aí que eu queria chegar. Sim. Porque a caridade, as virtudes, enquanto virtude, ela não impele apenas ao cristianismo, mas a todo homem. Quando o Vátimo vai falar, ele vai falar sobre questões que, por exemplo, no budismo tem caridade, no Islã cada um tem seu desenho desse processo que nós chamamos o cristianismo de cristandade, de caridade. E essa caridade é a resposta para o nosso tempo. Esse amor gratuito, que vai possibilitar um diálogo interreligioso, aceitar a verdade do outro é importantíssimo hoje. Parte dos problemas sociais que nós temos hoje é por uma ênfase em apontar uma verdade que pode ser dialogal. E Vátimo vai apontar esse amor de caridade como resposta e permanência. E aí ele vai buscar lá em São Paulo, né, que ele vai falar, tem fé, esperança e a maior de todas, a caridade. E quando ele busca isso, ele resgata, na essência do cristianismo, a sua própria essência. E aí talvez essa seja a resposta que Vátimo queira dar, tanto à instituição quanto à contemporaneidade. Então, a saída, inclusive, para os desafios da contemporaneidade, segundo Vátimo, seria a caridade. Agora, outra questão sempre muito presente quando Vátimo é o autor em discussão, né? Essa situação que nós vivemos contemporaneamente, em parte eu já toquei nessa questão aqui na nossa conversa, ela não é fruto do próprio desdobramento do cristianismo? Não é? Secularização é um evento contrário ao cristianismo ou um desdobramento do próprio cristianismo? Por isso que eu perguntei se a contemporaneidade, né, não é um evento, não é, que faz parte da história da tradição cristã. Não é como essa própria ideia de um Deus encarnado, no modo como Vátimo lê essa questão. Vátimo desenha a secularização no processo histórico do cristianismo. Ele fala o seguinte, que uma vez que esse Deus foi capaz de se rebaixar, se igualar a nós, homens, né, assumir a condição humana, assumir a condição se diz humana. assim, né? E isso vai possibilitar todo o processo histórico. Eu citei o niilismo como exemplo, mas também a secularização. É o cristianismo que vai inaugurar essas possibilidades. Porque uma vez que enfraquece-se, né, ao enfraquecer, até mesmo Deus se enfraquece para estar conosco, sai do perfil de absoluto, de onipotente, e encarna, né, vai ser homem como nós, isso também vai dando pano de chão para outras questões. A secularização é uma delas. Vátimo vai falar que é um processo, é um produto do cristianismo a própria secularização. Sim. Bom, quais seriam as possibilidades, você já colocou da caridade, né? Há outras possibilidades para o cristianismo na contemporaneidade? Vátimo trabalha com a questão da caridade. A caridade automaticamente vai ser um filtro para a ética, né? Porque a caridade, a ética e o diálogo vão estar voltados no mesmo universo. E, como eu já falei, a própria arte, a questão da estética, como o ar de contemplação, o ar de visualizar toda essa experiência de vida e experiência com Deus, como resposta mesmo, sem se aprisionar, sem se preocupar em estar com o martelo do dogma na cabeça, com todas essas acusações de verdade,
e que muitas vezes nós passamos por ela na história, né? Fomos julgados por elas na história, e automaticamente mais livres, mais abertos, aí nós conseguimos ter uma fé e uma experiência com Deus, individual e comunitária, por que não? E como não cair, né, nas malhas do relativismo? Uma das perguntas do próprio que o Vátimo tem de responder é exatamente essa. Porque se a gente pensar em relativizar tudo, eu estou caindo numa outra perspectiva. Uma vez eu coloco tudo como fundamento último, né? Verdade absoluta. E se o relativismo eu também estou fazendo de uma outra forma, que é chegar ao outro extremo. Na verdade, é a busca do equilíbrio desses dois universos. Dessas duas. E o que é que fica, o que é que está aí nesse meio? Então, como você disse, talvez, diálogo... Caridade. Tolerância. Porque uma vez que eu penso e filtro meu diálogo com a caridade, eu vou respeitar os limites do outro. Eu vou saber até onde eu posso chegar, eu vou saber ouvir, escutar, vou saber interpretar. E essas interpretações, ela não vai ter um poder de julgar. Pelo contrário, vai ser a gente compreender. E aí, automaticamente, as nossas relações ficam melhor. Muito obrigado, Marcos, pela sua participação aqui no Religare, pela sua pesquisa, pelo seu trabalho. O Religare é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Entrevistas como essa que nós estamos tendo aqui é fruto desse trabalho. Para você saber mais sobre os nossos cursos de especialização, estamos com inscrições abertas, sobre o mestrado. Para rever essa entrevista, ver fotos de bastidores, saber mais sobre o nosso convidado, você pode acessar a página do programa. O endereço é pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.